Salve! Bom dia! 13 de janeiro de 2025. Meu nome é Jefferson, eu sou estudante da cultura racional, da obra dos livros Universo em Desencanto. E falo daqui, da cidade de Imbituba, do estado de Santa Catarina, no Brasil. 13 de janeiro é uma data histórica dentro da cultura racional. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para falar um pouco sobre essa data, 13 de janeiro. 13 de janeiro de 1991 foi a data em que o senhor Manuel Jacinto Coelho se transformou, ou seja, morreu, né? Como é falado. O senhor Manuel Jacinto Coelho nasceu em 30 de dezembro de 1903 e se transformou no dia 13 de janeiro de 1991. Em 1935, o senhor Manuel ditou as primeiras palavras do Racional Superior, dando início à nova cultura, a cultura racional do terceiro milênio. Então a natureza mudou de fase em 1935. E as primeiras palavras, então, do Racional Superior aqui na Terra foram: quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Então estas são as primeiras palavras do Racional Superior. Mas qual é a reflexão de hoje a respeito do 13 de janeiro de 1991, a data em que o aparelho do Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, responsável pela obra Universo em Desencanto, que ditou essa obra. E essa obra foi materializada, foi registrado numa coleção de livros chamada Universo em Desencanto. Estou com um volume aqui, esse é o volume do histórico 249 que eu estava estudando agora há pouco. Eu sempre faço divulgação com o primeiro volume da obra, aquele na capa azul e branco. Mas a obra Universo em Desencanto é composta de muitos livros. Eu faço sempre a propaganda utilizando o primeiro volume. Mas para você que não conhece, pode achar que a cultura racional é apenas um livro. Não, são muitos volumes, né? Então este senhor, que foi o aparelho do Racional Superior, se transformou em 13 de janeiro de 1991. Para mostrar o quê? Para mostrar para nós que tudo que tem início tem fim. O senhor Manuel, ele veio com um propósito. Existia um porquê da sua vinda aqui na Terra. O senhor Manuel veio na cor de bronze, juízes das cores, entre a cor branca e a cor preta. Então ele veio com um objetivo, com uma função, com uma missão do mundo racional, de deixar para nós os esclarecimentos do porquê de tudo e do porquê de todos. Ele veio com essa missão para deixar. Esta foi a missão que ele fez desde o início da sua vida até o final. Então foram mais de 50 anos ditando a obra dos livros Universo em Desencanto. Diariamente, falando, deixando sempre a mesma mensagem, de formas diferentes para que todos pudessem entender, porque todos são diferentes. E também deveria ser uma obra simples, muito clara, para que todos entendessem, desde do mais estudioso até o analfabeto. Muitos aprenderam a ler com os livros Universo em Desencanto.
Então, essa foi a função dele. A função dele não foi descer aqui, se materializar aqui para fazer milagre, para fazer o que todo mundo esperava que ele fizesse. Quem conviveu com ele muitas vezes, né, não tinha noção de quem era realmente o Senhor Manuel. E também ele fez algumas coisas sobrenaturais que a gente escuta de relatos que aconteceram, para também dar uma amostra do que ele podia fazer. Mas ele não veio aqui para fazer esse tipo de coisa. Ele fez algumas coisas que não têm explicação para provar, né, para aqueles que estavam mais próximos quem era ele. Mas muitos ainda assim não chegaram a ter a noção de quem foi o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Então ele veio com essa finalidade, nasceu aqui na matéria, né, como nós, só que tudo que tem início tem fim, e chegou o tempo dele. Só que ele cumpriu a função dele. Ele veio para cá, para ser aparelho do racional superior, para explicar todas as coisas, para ditar essa obra, para que a gente possa se conhecer. E esse é o objetivo da cultura racional, né? Então esse Consolador veio explicar todas as coisas, assim como foi falado lá em João 14 alguma coisa, que viria e explicaria todas as coisas. E foi o que ele fez. Explicou todas as coisas e nos deixou para nós esse legado, essa obra dos livros Universo em Desencanto. Então essa foi a função, esse foi o objetivo desse missionário do mundo racional aqui na Terra. Tudo que tem início tem fim, não existe efeito sem causa. A cultura racional nos explica isso muito naturalmente. E aí um questionamento que eu faço para você, para nós todos ele veio com essa função. E qual é a sua função como ser humano aqui nesta Terra? Primeira pergunta, você se conhece? Você sabe o porquê você está existindo aqui? Você sabe de onde veio? Você saberia dizer para onde vai? Com provas e com comprovações? Você deve ter observado uma evolução na minha aparência. Evolução em que sentido? Em que sentido que eu parei de fazer a minha barba e ela está mostrando o que ela é. Meu cabelo crescendo, pelos brancos, isto é a realidade natural da coisa. Agora, se eu quiser aparentar de forma diferente, eu posso raspar, eu posso deixar um bigode, eu posso cortar o cabelo mais curto, né? Eu estou nessa condição ainda que eu posso deixar. Daqui uns dias eu já vou ser obrigado, por motivo profissional, cortar. Mas o que eu quero dizer para você é que isto é o natural. O natural é os pelos crescerem. Eu posso gostar, eu posso não gostar. Isso vai acontecer, porque foi feito para assim ser, certo? Então, está havendo essa evolução naturalmente. E o ser humano, ele tem uma função, sim ou não? É uma pergunta interessante. Se ele tem uma função, qual seria essa função? Se ele tem essa função, eu estou executando essa função natural da natureza? Eu estou consciente do que está acontecendo e do que vai acontecer? Estou consciente de que forma? Como é que eu posso estar consciente, saber da minha existência, se não fui eu que me criei? Então, por isso que veio a cultura racional, para nos esclarecer, para nos explicar todas as coisas. Para quê? Para que a gente se conheça e tome uma decisão.
E qual é a decisão que o ser humano precisa tomar? A decisão que ele precisa tomar é se ele vai querer continuar vivendo, pensando, imaginando, inconsciente, sonhando, vivendo achando que é tudo por acaso, ou começar a perceber que existe porquê, que existe uma razão, que existe ordens superiores que movimentam tudo, que controlam tudo, que nos mantém de tudo, que, para resumir, é a natureza. Na natureza existe uma ordem e nós precisamos saber seguir esta ordem. Então a cultura racional ela é um paraquedas. Como assim um paraquedas? Então eu vou falar aqui uma imagem muito interessante, né? Ao meu ver. Então o ser humano ele está em queda livre. Está em queda livre e ele possui um paraquedas, né? Como você vai lá faz um curso para saltar de paraquedas, você primeiro vai com o instrutor, você tem as aulas teóricas, né? Para depois você sozinho poder pular de paraquedas e no momento certo puxar, né, a cordinha lá para que o paraquedas abra e você não se esborrache lá no chão, né? Que você não morra. Então o que acontece? O tempo, nós já estamos em queda livre e o nosso tempo é limitado. Se a gente não puxar essa cordinha antes de chegar ao final do tempo, no caso antes de atingir o chão, a gente vai, né, se dar mal, digamos assim, a gente vai cair no chão. Ou, como a cultura racional nos explica, a gente vai para as classes inferiores, porque a fase do animal racional terminou em 1935. Então existiu lá a fase de monstro, existiu a fase selvagem, existiu a fase do sem instrução, do homem da pedra, tudo é evolução natural da natureza. Então as transformações que foram as mortes, né, o nascer e morrer em cada classe, ela foi acontecendo para o nosso lapidação, para o nosso aperfeiçoamento, até que chegamos agora na fase do terceiro milênio, na fase racional. Estão todos prontos, a humanidade está pronta, ela está madura para se conhecer. Mas depende dela puxar esta corda para não cair no chão e morrer, né? Nesse exemplo que eu dei de você estar em queda livre, você quando nasce, né, para ficar mais fácil de entender, você já começa essa queda livre, né, fazendo essa comparação do nascimento com o saltar de um avião. Então o tempo está correndo, essa queda, ela não para. A gravidade disso é muito grande. É muito grande essa gravidade. E você precisa parar essa situação, você precisa ter o conhecimento para puxar essa cordinha que é se conhecer, saber o porquê você está aqui. No conhecimento está o saber e no saber está a solução. Se você souber o que você está fazendo aqui, o porquê você está fazendo aqui, você vai, como eu sempre digo, ficar amparado pela razão natural da natureza que fez as coisas para serem assim. Então tudo tem o porquê o ser humano está aqui nesse estado em que ele está, né? A categoria é bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional, né? O ser humano é o animal racional porque tem o raciocínio. O raciocínio é o vínculo com a nossa origem. Nós somos seres de energia do mundo racional que estamos aqui. Então a cultura racional ela explica como tudo isso aconteceu. Não é esse o objetivo deste vídeo. O objetivo deste vídeo é dizer que tudo que tem início tem fim. A fase do animal racional terminou. Então, assim como existiu a fase de monstros, nascia como monstro, morria como monstro, nascia como monstro, morria como monstro.
Terminou a fase de monstro, começou a fase de selvagem, então nascia como selvagem, morria como selvagem, nascia como selvagem de novo. Acabou a fase de selvagem, entrou a outra fase da civilização do animal racional. Cada fase dessa, desenvolvendo uma energia, Nós temos 3 máquinas da cabeça, Máquina da imaginação, do pensamento e do raciocínio. Energia magnética, energia elétrica e a energia racional. Então, quando eu digo que terminou a fase do animal racional em 1935, então o que vinha acontecendo mudou. A natureza mudou de fase. Ela está dizendo que acabou a fase do animal racional. Enquanto a gente estava dentro da fase do animal racional, nascia e morria a natureza, é claro, para a lapidação preparar o animal racional. Só que essa fase terminou em 1935. A fase agora é racional. Isso significa que eu tenho, por obrigação, e aí você vai entender melhor quando você ler e estudar a cultura racional, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que todos os estudantes que já passaram a se conhecer estão fazendo propaganda dia e noite dizendo para você que existe uma cultura racional que explica todas as coisas, com base, com lógica, com provas, com comprovações, que é a continuação de todos os conhecimentos. Que esse ser, o senhor Manuel Jacinto Coelho, veio nos trazer para nós. Então, está ao seu alcance. Basta você fazer o quê? Pegar o livro, que está essa energia materializada ali, e estudar todos os dias. Ler, reler, estudar, pronto. É o que é o necessário para você se conhecer. E as coisas acontecem naturalmente. Então, por ter acabado essa fase do animal racional, entramos na fase racional. A fase racional é para desenvolver o raciocínio. Então é uma fase delicada, porque a queda, a gravidade, ela continua. Isso que é importante, você prestar atenção no que eu estou falando. Não existe efeito sem causa, o tempo está passando. Essa barba branca aqui significa que eu não tenho mais 5 anos de idade. E daqui uns dias vou ter um pouco mais de idade, Sabe lá quanto tempo mais. Mas isso que eu quero dizer é a figura que eu estou falando, que é essa queda, essa descida, que é esse tempo que a gente tem. Esse tempo que a gente tem aqui é um tempo que a gente tem que aproveitar para se conhecer, porque ele tem um porquê. Muitos pensam que é para muitas coisas, muitos querem aproveitar a vida. Então deu uma travadinha aqui. Então esse tempo que a gente tem é para a gente fazer o que tem que ser feito. Existe um sentido da existência, existe o porquê da nossa vida. E a gente precisa saber o porquê que a gente está vivendo aqui. Estamos em queda livre e a cultura racional, ela veio como esse paraquedas, para que essa transformação não aconteça. Porque se acabou a fase do animal racional, os que desenvolverem o raciocínio cumprem com a fase racional. Os que não quiserem se conhecer, que ainda pensam que é tudo por acaso, que se pode fazer o que quiser aqui nessa vida, que a vida é sua e quem manda nela é você, aí diz a cultura racional que você não cumpriu com o que tinha que cumprir, que era se conhecer, para desenvolver esse raciocínio. Porque se nós não somos daqui, somos de onde? Como é que podemos fazer para voltar, como muitos dizem, para o céu, sem saber o caminho, ou sem fazer nada, ou acreditar, ou continuar fazendo o que sempre fez? E o que sempre fez? Sempre se preocupou com as aparências, sempre se preocupou com o que via e ouvia, e nunca se preocupou com a razão do porquê das coisas, muito menos respeitar tudo que via e tudo
que conhecia, né? Não respeitava porque não sabia, mas a cultura racional agora, ela explica com base, com lógica, com provas e com comprovações. Então, salve, Senhor Manuel Jacinto Coelho, que nós chamamos de pai, que se transformou, mas materializou todo o que a gente precisava saber nos livros. Ele está nos livros Universo em Desencanto. Então esse é o verdadeiro pai que nos ensina, né? Nos ensina as coisas boas, porque todo mundo quer o bem para si, mas o bem para si, para fazer o bem para si e para fazer o bem para o outro, eu preciso saber, porque senão vai acontecer o que sempre aconteceu. Pensar e imaginar e as coisas darem errado e no futuro vai ser melhor, a crença, né, a esperança. Isso não resolve. O que resolve é o saber, e o esclarecimento já está aí na cultura racional da obra dos livros Universo em Desencanto. Então esse serzinho foi o que ele fez, vir na Terra para ditar esse conhecimento para todos nós. Então eu não sou egoísta. O estudante de cultura racional, ele não é egoísta. Ele não se preocupa com o que você vai pensar. Se você vai achar legal, se você não vai achar, se você vai pensar isso ou aquilo. O que você pensa, que está dentro da cabeça, da sua cabeça, é de responsabilidade sua. Se for coisas boas, você terá as coisas boas. Se for coisas ruins, você terá a consequência. E a natureza está se lapidando e convidando a todos para se conhecerem, porque a fase é a racional. Então nós não nos preocupamos com o que os outros falam, porque nós provamos e comprovamos diariamente o que é essa cultura racional, o que ela significa. E por isso divulgamos o bem sem olhar a quem. Então, quer uma atitude mais desapegada do que essa? Quer uma atitude mais altruísta, mais elevada do que você contar para o seu irmão? Somos todos irmãos. Que ele, estudando essa cultura, ele vai ter tudo que precisa e necessita enquanto estiver vivendo, até porque o tempo, né? Lembra? A gente saltou do avião e vai chegar no chão, só que pode chegar em pé, se abrir o paraquedas ou cair e se transformar em outras vidas. Então a cultura racional vai explicar tudo isso. O estudante de cultura racional, ele não é egoísta. E a prova nossa é essa, quando a gente divulga para você. E se você não sabe o que é a cultura racional, então está aí. Está aí o motivo para você saber. Se não sabe, precisa saber. Porque aí, sabendo, você também logo mais estará aqui do meu lado. Vamos sair aí às ruas, divulgar para quem não conhece essa cultura, que é o que está faltando. Cultura racional. Devemos cultivar a vida. Mas como é que vamos cultivar a vida se não sabemos o início, o meio e o fim? Para cultivar alguma coisa e essa coisa dê certo, para que caia essas palavras, né, como foi dito, em terra fértil, né? Preciso preparar essa terra para receber. Porque se cair, né, nos espinhos, lá como falam, no meio das pedras, não vai germinar. Se você preparar, se você estiver receptivo para se conhecer, entender que não estamos aqui para competir com a sua religião, que não estamos aqui para ser melhor que você, nós estamos aqui para representar esse conhecimento e dizer para você que se você quiser se conhecer, você vai se conhecer. Você vai se conhecer, não vai me conhecer. Apesar de que quem se conhece, conhece o outro. Com provas e comprovações, tem essa convicção de que o outro, o que é? Que o outro é o seu irmão e o que falta é se conhecer. Só isso, para estar bem. Então, um salve a todos, salve o dia 13 de janeiro, né? E um forte abraço a todos, vamos se conhecer, vamos estudar a cultura racional e salve o racional superior, salve a nossa mãe natureza que comanda tudo e comanda todos e está chamando todos para que se conheçam através dessa cultura natural da natureza, da nossa origem, que a nossa origem não é daqui, por isso que morremos,
A nossa origem nós temos que voltar. Mas voltaremos se fizermos essa escolha. Porque ninguém vai salvar, porque a pessoa tem barba ou não tem barba, porque a pessoa é alta ou baixa, e sim se a pessoa quiser se conhecer. Ela tem essas condições de entrar em contato com o racional superior. Salve a todos! Bom dia!